Verifique se em cada um dos itens o conjunto V com as operações indicadas forma um espaço vetorial sobre os reais e justifique. Primeiro de tudo, a gente sabe que um espaço vetorial é um conjunto não vazio, né, que contém as operações de soma e de multiplicação e que obedecem aos axiomas, tanto de soma quanto de produto. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar o comando da letra A, por exemplo, e verificar se pode ser ou não um espaço vetorial. Na letra A, ele informa que os conjuntos na soma vão ser as somas das componentes e que na multiplicação, a multiplicação das componentes vai ter que dar um vetor nulo. Se a gente testar esse primeiro, esse da soma, a gente percebe que vai ser de acordo com a regra. Então, se a gente testar com mutatividade, associatividade, o elemento neutro e o simétrico, a gente percebe que eles obedecem e podem ser, sim, fazem parte, de acordo com a soma, de um espaço vetorial. Só que, quando a gente chega na multiplicação, ele diz que o produto tem que ser igual a um número neutro. Então, se a gente testar a propriedade, que no caso aqui a minha é 4, do elemento neutro, se a gente pegar esse alfa sendo igual a 1, então se a gente multiplicar alfa vezes o vetor u, que vai ficar 1 vezes u, né? A gente espera que seja o próprio vetor u. Só que o que acontece é que quando a gente multiplica 1 vezes as coordenadas do vetor u, né? x1, y2, y1, z1, vai ter que dar 0, 0, 0, segundo as coordenadas da letra A. Então, a gente não tem um espaço vetorial na letra A por causa disso, porque não obedece essa regra. Ok? Mas se a gente testar as demais de soma, se a gente pegar, por exemplo, dois vetores u e v, e testar, por exemplo, a comutatividade. Se u for u igual a u1, u2, u3 e v igual a v1, v2, v3, a gente botar u mais v tem que ser igual a v mais u. E a gente percebe que se a gente somar u1, u2, u3 mais v1, v2, v3, a gente vai ter u1 mais v1, u2 mais v2, u3 mais v3. Nesse caso daqui, aqui vão ser soma entre elementos reais. Aqui é uma soma entre vetores, entre objetos. E aí, como aqui é uma soma entre elementos do conjunto dos reais, a gente pode fazer essa troca. Porque dá no mesmo, somar 1 mais 1 vai ser igual, né? No caso, para ficar mais... 1 mais 2, a gente sabe que vai ser igual a 2 mais 1. Então, pela essa propriedade, a gente sabe que pode trocar. E aí vai ser o V, né? V1, V2, V3, mais o 1, U2, U3. Que vai ser igual a V, né? Se separar, V mais U. Porém, pela multiplicação, a letra A não é um subespaço vetorial. Letra B. V é um R3, né? E aqui tem as coordenadas do vetor. Então, todos os vetores desse espaço vetorial tem que seguir essas coordenadas. Então, para a gente verificar, né, se ele é um espaço vetorial, a gente tem que fazer os axiomas, testar todos esses axiomas, ou pelo menos a maior parte dele, para ver se obedece. Então, se a gente tem um vetor A com as coordenadas A, 2A, 3A, o B, 2B, 3B, e a gente fizer a comutatividade, a gente percebe que se a gente somar A mais B, a gente espera que dê B mais A. Então, se a gente fizer A com B, né? Então, A, 2A, 3A, mais B
2b, 3b, e somar a mais b, 2a mais 2b, 3a mais 3b. A gente sabe que aqui agora são números do conjunto reais. Então, se você somar, por exemplo, 1 mais 2, a gente sabe que é 2 mais 1. Então, tanto faz trocar de lugar. A gente sabe que vai ser, sim, obedecer a b mais a. Vai obedecer a primeira propriedade da soma. A segunda seria a associatividade. A gente também percebe que pela mesma, assim, é igual, né, praticamente, que a gente vai ter um vetor W, W1, 2W1, 3W1. Aí a gente conseguiria somar o elemento neutro. Se a gente somar A mais o vetor nulo, tem que dar o próprio vetor A. E a gente sabe que isso é verdade, né? Se a gente pegar as coordenadas, somar com 0, 0, 0, a gente vai ter o próprio vetor A. A existência do simétrico. Se a gente somar A mais o menos A, tem que dar o vetor nulo. Então, se a gente somar as coordenadas A, 2A, 3A, mais menos A, menos 2A, menos 3A, a gente percebe também que vai dar o próprio vetor nulo. Agora, na multiplicação, se a gente tiver um alfa que seja qualquer valor real, né, a gente tem na associatividade que e um beta também, qualquer valor real, a gente tem que alfa vezes beta vezes A tem que ser igual a alfa vezes beta vezes A. Então, se a gente botar aqui, né, já beta vezes A, beta vezes 2A, beta vezes 3A, a gente também vai poder multiplicar e vamos obter que vai ficar alfa, beta, A, alfa, beta, 2A, alfa, beta, 3A. E aí, como são números reais, a gente sabe que também vai valer a prerrogativa de que você pode botar aqui, tanto faz, né? Você botar o parêntese aqui. E vamos ter que esse axioma foi aceito, né? Tá correto, quer dizer. A distributiva alfa A mais B tem que ser igual a alfa A mais alfa B. Então, se a gente multiplicar alfa por A mais B, 2A mais 2B, 3A mais 3B, vai ser igual a alfa A mais B, né? Alfa 2A mais 2B, alfa 3A mais 3B. E aí a gente teria alfa A mais alfa B, alfa 2A mais alfa 2B, alfa 3A mais alfa 3B. E aí a gente poderia trocar, quer dizer, no caso não precisa trocar, no caso a gente poderia meio que quebrar aqui, né? Fica alfa A, alfa 2A, alfa 3A mais alfa B, alfa 2B, alfa 3B. E aí a gente concluiria que seria assim igual a alfa A e alfa B. A outra distributiva, né? Alfa mais beta vezes A teria que ser igual a alfa A mais beta A. Então, se a gente tiver alfa mais beta vezes o vetor A, né? A, 2A, 3A,
a gente teria a multiplicação, né? Alfa mais beta, alfa mais beta, alfa mais beta, vezes A vezes 2A vezes 3A. E aí, se a gente multiplicar, a gente vai ter que alfa vezes A mais alfa vezes beta, 2 alfa, alfa vezes 2A mais alfa vezes 2B, beta no caso. Deixa eu refazer essa daqui. Vai ficar alfa A mais alfa beta, beta A, alfa vezes 2A mais beta vezes 2A, alfa vezes 3A mais beta vezes 3A. E aí a gente conclui que seria sim igual a alfa A mais alfa beta, né? E a existência do elemento neutro. Então, se o alfa seja igual a 1, a gente tem que 1 vezes o A tem que ser igual ao vetor A. 1 vezes A, 2A, 3A, temos que vai ser a mesma coisa, né? Vai ser multiplicado e vai dar o próprio vetor A. E aí a gente conclui que a letra B é um espaço vetorial. Letra C. Ele vai dar, no R2, né, dois vetores que somados tem que dar essa operação aqui. De cara a gente vê que isso não é possível. Porque, por exemplo, se a gente tiver um vetor A, A1, A2 e um vetor B, B1, B2, a gente sabe que se a gente somar A mais B, teria que dar A1, A2, B1, B2. E se esse número, por exemplo, se o A2 fosse 1, já que ele pode ser qualquer número real, e esse aqui fosse 2, a gente sabe que não tem como, né, dar zero aqui, nessa situação. Aqui até poderia dar, só que aqui embaixo não. Então ele já não obedece às regras da soma, os axiomas da soma, e a gente já conclui que ele não é um espaço vetorial. Agora na multiplicação a gente vê que seria possível, né? Se ele disse que alfa vezes o vetor teria que ser alfa x e alfa y. A gente sabe que isso é possível, só que pela soma, não. Letra D. Ele diz que um vetor somado vai ser igual, vai dar as operações de soma. Se você somar o vetor 1 com o vetor 2, vai poder somar suas coordenadas. Agora, se você multiplicar um alfa pela sua coordenada, vai ter que dar alfa ao quadrado. Então, se você tiver um alfa vezes o vetor A, né, teria que dar alfa ao quadrado vezes A. Então, se a gente fizesse a regra da distributiva, alfa vezes A mais B, a gente vê que não seria possível, né? Porque olha, A, 2A, esse aqui foi o exemplo passado. A1, A2, A3, mais A1, B1, mais B2, B3, teria que ser igual a alfa ao quadrado, A1 mais B1, alfa ao quadrado, A2 mais B2, alfa ao quadrado, A3 mais B3. E aí a gente concluiria que seria alfa ao quadrado A1, alfa ao quadrado A2, alfa ao quadrado A3, mais alfa ao quadrado B1, alfa ao quadrado B2, alfa ao quadrado B3. E a gente concluiria que seria, na verdade, alfa ao quadrado vezes o vetor A mais alfa ao quadrado vezes o vetor B. E a gente conclui que não está certo, né? Não vai ser essa a regra da distributiva.
E aí a gente conclui que ele não é um espaço vetorial, tá certo? E agora a letra E, ele diz que dois vetores somados, mesma coisa, né, das outras, da letra D, só que quando multiplica vai ter que dar um exponencial. Então se a gente tivesse, por exemplo, 16, que é um número que é 2 elevado à quarta, né? A gente tivesse um alfa igual a 16. Se a gente multiplicasse, por exemplo, um vetor V com as coordenadas 5 e 6. Se a gente multiplicasse 16 vezes essa coordenada 5 e 6, a gente sabe que não vai dar 5 elevado a 16 e 6 elevado a 16, né? A gente espera que dê a multiplicação entre 5 e 6, né? E com certeza não vai dar esse valor. Só por isso a gente já sabe que não seria possível. Então, a letra E também não é um espaço vetorial. Nem a letra E, nem a letra C, nem a letra D.